sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou Luciano Souza, esse é o episódio 89. Antes da gente começar, eu queria agradecer a audiência do Em Questão, você que está nos assistindo, que se inscreveu, que compartilhou e apertou o sininho, muito obrigado. E você, Alecrim, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cast. Queria agradecer os nossos apoiadores, a LTS Síndica, representada pelo Anderson Amaral, a CBR Certificadora, também representada pelo Anderson Amaral, G5M, Premier Piscina, Isino Bombas, Grupo Cieta, Casa de Bomba São Paulo. A Casa de Bomba São Paulo, você que tem problema com bomba no seu condomínio, na casa que você tenha algum tipo de bomba, piscina, esses negócios, pode procurar a Casa de Bomba São Paulo. Fica ali no aeroporto de Congonhas, na Avenida Washington Luiz, 5644, Jardim Aeroporto São Paulo, tá, pessoal? A gente tem a Pegou Marketing, o mercadinho autônomo, o melhor mercadinho autônomo do Brasil. A Colabora Engenharia, Especial Condomínios, Especial Imóveis. A Schneider Segurança, Migrate Soluções, Laquiato Pet Store, Esperança Animal, Mundo da Troca e Dimas Bomba. Também temos a Meu Setor Contábil, você que precisa aí de uma empresa para contabilizar as suas contas, né, Anderson? Sim, Meu Setor Contábil. E a gente vai estar com eles aqui de novo para falar sobre essa tributação aí que vem acontecendo. Louca, né? Hoje a gente está com um cara especial, tivemos uma conversa muito agradável com ele ontem e hoje. O CEO Marcos Silva, da Allbox Brasil, distribuidora autorizada da Alumbra, né? Perfeito. Seja bem-vindo. Ó, voz de locutor, tá contratado já. Aí. Vai ser o novo cara do Silvio, que já não tem mais. Né? Nós precisamos de um Lombardi, né? Um Lombardi pro Em Questão, né? Exato. Fala aí, meu querido, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. Obrigado, Anderson. Prazer estar aqui. Eu espero poder, nesse nosso bate-papo, tirar o máximo de dúvida possível sobre o mercado, eletromobilidade, falar de soluções, falar de negócios, falar em como a gente pode resolver um pouquinho as dores dos condomínios quando o assunto é eletromobilidade. Para a gente começar esse assunto, a gente tem a polêmica aí do Estado de São Paulo sobre a nova lei de instalação de carregador elétrico, né, para carros, né? Sim. Aí a gente pode começar com essa que tá todo mundo correndo que nem o doido. Porque a gente já recebeu assim, ó, o cara já, se vira, eu quero. O governador liberou, falou, calma aí, cara, a gente precisa passar por algumas etapas pra gente poder estar fazendo esse trabalho, né, de instalar o equipamento, né? Perfeito, Luciano. O governador publicou no último dia 18 a lei 18.430, que ela estabelece o direito do condômino em instalar o ponto de recarga, bastando para isso comunicar apenas à administradora e aí o condomínio é obrigado a liberar. Ele só pode negar a instalação com a devida fundamentação técnica. E o que é essa devida fundamentação técnica? É um estudo que todo e qualquer condomínio tem que ter, que é chamado de estudo de carga, que ele avalia se o condomínio tem disponibilidade para instalar um ponto de recarga. Então todo e qualquer condomínio que precisa instalar um ponto, ele precisa elaborar um estudo de carga que vai trazer a segurança para o síndico, essa segurança técnica e jurídica para dizer se pode ou não e qual é a condição para essa instalação. Sim. Mas é assim, o que acontece? A gente sempre fala que o governador de São Paulo, as leis que colocam, né, eles facilitam, mas acaba atrapalhando pra gente. Sim. Porque as pessoas, ela entende o seguinte, não, eu quero. Sim. Né, Anderson? Sim. Mas a gente fala que existe a regra do condomínio. Então, para que a gente possa colocar, se vai ser, vamos supor, a gente tem alguns diferenciais sobre condomínio. Tem unidade que a vaga é praticamente da unidade. Tem unidade que a vaga é pré-determinada. O que é pré-determinado? É quando a vaga vai ter sorteio. Sim. Então, existe um número de vaga pré-determinado para tantos apartamentos que ela, durante um ano, cada um ano, tem que fazer sorteio. A famosa vaga rotativa. Aí já fica mais difícil da gente instalar esse sistema na vaga do morador. Perfeito. Porque ele vai ter que trocar. Eu lembro que você até falou que não, mas a gente pode fazer o trabalho de fazer a mudança. Eu imagino o trabalho de... né? Mas nesse caso, a gente viu que o que facilitou para nós foi o seguinte: se o cara já tem, ele tem o direito de ter. Sim. Então você já é obrigado a colocar numa assembleia, aprovar, alugar, verificar um espaço que seja compartilhado por todos, né?
e Sim. aí colocar o carregador. E Luciano, uma coisa que, né, nós vamos sugar dele tudo que pode aqui, Vamos porque lá. é uma coisa em voga. Sim. Antes de mais nada, a empresa ao qual você é CEO, como que foi? Como é que ela nasceu? Qual que é os diferenciais? Isso, fala Legal. O que é dela? Primeiro, Legal. O que você veio? Da onde você veio? Você era eletricista? Falar um Legal. pouco como você entrou nesse mercado. Isso. Boa. Minha formação é a formação técnica em telecomunicações. Eu me formei, me graduei em telecomunicações, atuei nesse mercado durante muito tempo. Saí para entrar no mercado de TI, em startups de tecnologia, é algo que eu sempre quis desenvolver e pegar aquela veia empreendedora que o Anderson a gente estava conversando. E eu estava numa startup focada na área de produtividade, quando um cliente meu, ele falou: Marcos, olha, eu tenho uma demanda para instalar pontos de recarga, eu já tinha feito uma infraestrutura para ele num call center, montei todo o call center dele na época de projetista, e ele falou: Marcos, eu tô com essa demanda no condomínio, mas eu não tô sentindo segurança nessa empresa que está propondo fazer a instalação do ponto de recarga. Eu falei: olha, deixa que eu toco, deixa eu verificar, vou dar uma estudada, e eu identifiquei que ali tinha um imenso mercado. Estamos falando de há 5 anos atrás. E de lá para cá, eu falei: olha, eu vou pegar essa demanda pontual de um ex-cliente meu e eu vou desenvolver no condomínio. Eu desenvolvi, fiz um excelente trabalho e dali eu comecei a estruturar uma empresa que é a Carregamento Veicular, para que a gente pudesse atender o mercado fazendo instalação e projetos. E de lá para cá, a gente fez uma parceria com a Alumbra, que é um fabricante nacional, que tem um produto bem conhecido, trabalha com produto premium, produto de excelente qualidade, e a gente lançou no mercado uma estação inteligente. E de lá para cá a gente veio estruturando a empresa com vários outros braços de negócio para atender ao mercado, com estudo de carga, fazendo a distribuição de materiais de eletromobilidade que o mercado precisa. Não tem uma empresa hoje específica que faça a distribuição de materiais de eletromobilidade. Você fica ali dependendo dos fabricantes. E a gente montou hoje um grupo que ele está 100% focado em eletromobilidade. E uma coisa que, conversando antes de começar a gravação, que me chamou a atenção é que o equipamento de vocês é bem diferente do que está no mercado. Perfeito. E eu queria até que ele se reforçasse, porque assim, o maior problema, né, Luciano? Pô, comprei o carro elétrico é bom, tudo, eu vou ter que fazer lá, colocar o carregador e tal. Aí quando olha, eu quero que é uma carga rápida, aí a demanda ferrou, eu preciso fazer uma adequação. E aí ele fica perdido, é o diabo de trifásico, que nem ele sabe que é trifásico, bifásico, ele não é eletricista, o legal, né? do Marcos explicar é o porquê de ter o trifásico e como funciona. Se é 220, e a diferença do equipamento dele com o que está no mercado, que vem até com veículo, né? Porque o pessoal tem a leve... O que se diz no mercado é que assim, você tem que colocar o trifásico porque o carregador trabalha mais rápido, carrega mais rápido e assim vai. Saber, e a diferença do produto, né? Perfeito. Existe um vício no mercado, eu acho que é normal para um mercado que é novo, ainda não está consolidado. Quando você compra o veículo elétrico, o vendedor vai querer te vender a estação que já vem. Às vezes é uma venda à parte, ou às vezes você ganha a cortesia de ter uma estação. Sim. Qual é o problema dessas estações? É que na sua maioria, elas são estações que a gente chama de burras. Ou seja, ela não tem uma inteligência embarcada no produto. E aí você, como consumidor, comprou o veículo, quer carregar na sua casa, no seu condomínio, na sua empresa. E o vendedor, quando ele te faz a venda do veículo, ele não coloca os problemas que existem por trás para que você possa carregar o seu veículo. A sua casa precisa ter uma instalação compatível e às vezes o carregador que vem ele tem uma potência maior, só para efeitos de comparação, a potência de uma estação é equivalente de um chuveiro. Só que qual é a grande diferença? É um chuveiro que fica ali 6, 8, 10 horas ligado continuamente. Nenhuma instalação elétrica está preparada para esse tipo de demanda. E o vendedor não te fala sobre isso. Então qual é o principal problema? É você querer instalar uma estação
com uma potência de um chuveiro dentro da sua casa, dentro do seu condomínio. Dentro da sua casa, talvez seja mais fácil, porque a instalação é sua, é específico da sua residência. Pode ter um problema no horário de pico, de maior consumo, onde você chega entre 5 e 8 da noite e está tudo ligado, pode ser que a estação vai comprometer ali, vai gerar um pico e desarmar o disjuntor. O problema é no condomínio. No condomínio, porque a instalação é compartilhada. E toda e qualquer edificação que tem instalação elétrica compartilhada, você tem uma fraçãozinha da energia. E aí quando você coloca uma carga, e aí carga é o nome da estação na engenharia. Quando você coloca uma carga com essa potência, quando você coloca uma, duas, pode não dar problema. Agora, quando você começa a aumentar o volume de estações no condomínio, você pode comprometer não só a instalação elétrica, quanto o transformador. E aí, junto com a Lumbra, a gente foi buscar uma solução no mercado que seja extremamente inteligente e que resolva as principais dores que hoje o mercado tem. Quais são as dores? Primeiro, se você está numa residência, o aterramento é o principal elemento para uma estação de recarga. E a norma estabelece requisitos desse aterramento. Então, a maioria dos equipamentos que tem no mercado, ela testa o aterramento. Se o aterramento não estiver em conformidade, ela pode nem carregar, ela não consegue nem ligar. As nossas estações, ela tem um circuito eletrônico que utiliza o neutro como terra. E você consegue colocar em qualquer residência. Não só isso, uma outra vantagem que a gente tem, um diferencial competitivo em relação a todo e qualquer mercado, é o balanceamento de carga nativo. Que é isso, Marco? Que palavrão é esse? Ele acabou de xingar nós aqui, mano. Vamos levantar e dar um pau nele. O que a estação faz? Eu disse que a estação ela é inteligente. Então você instala ela e ela consegue monitorar o seu sistema elétrico. Para quê? Para que no horário de pico, nativamente, ela vai diminuir a potência para o sistema de recarga, fazendo com que não gere um risco de sobrecarga, protegendo o sistema elétrico. Um risco de sobrecarga, de desarme de disjuntor, facilita tanto a instalação residencial quanto a instalação condominial. Que o condomínio pode colocar essa estação em qualquer vaga e, desde que ela esteja integrada ao sistema elétrico com alguns medidores, ela vai monitorar em tempo real e, em tempo real, ela vai aumentar ou diminuir a potência do sistema de recarga. Porra, legal. Porra, olha isso. Isso aí é doideira, hein? Não, e protege, ela protege a sua estação elétrica. Então, e o bom disso, ó que legal. O bom disso, essa é a nova lei. Essa é a nova lei. A nova 18.403, né, de 2026. O bom dessa estação é que o que ele falou, a demanda, ela não necessariamente você está ali no meio da demanda, né? Você não aumenta a demanda. Ela trabalha com o que sobra. Exatamente. Entendeu? Então, eu não vou querer entrar em detalhe, que nem você falou agora do neutro. A gente sabe que no meio da engenharia elétrica, a gente sabe que o meio é equipolarizado com terra. Perfeito. Né? Quando você monta um quadro. Então, por isso que eu acho que ela trabalha dessa forma. E é um sistema inteligente, que é eletrônico, reconhece que o terra é um sistema de proteção. Perfeito. E se não estiver funcionando perfeitamente, ele não vai atuar. Perfeito. Então, ele sai fora do ar. É como se fosse uma situação assim. Mas o que é mais legal é que a gente vê muito no mercado as pessoas falarem de carregamento rápido. O que seria esse carregamento rápido? Porque, cara, você pega um celular hoje, você tem celular que hoje o carregador tá lá, 63 watts, 93 Perfeito. watts. Em né? 20 minutos ele dá carga total. O meu é Perfeito. assim. E aí você fala assim, pô, 20 minutos. E, cara, e você vê antigamente demorava 4, 5 horas para carregar um celular. Bem mais que isso. Hoje, rapidinho, você recarrega. O carregamento rápido, ele é uma infraestrutura elétrica que normalmente você não vai encontrar em condomínios e em residências. Por quê? Ela depende especificamente da parte elétrica da edificação, do prédio, da casa, do apartamento. E para que você possa carregar ela rápido, você precisa que a tensão seja 380. O que é isso, Marco? Toda e qualquer alimentação que a gente tem, seja nesse estúdio, na nossa casa, no nosso condomínio, é 220. Trifásico 220 ou bifásico 220. Quando você coloca uma recarga rápido, você está falando do que a gente chama de eletroposto. Aquelas estações que parecem um armário, onde você está falando de potências maiores do que 30 kW. Quanto maior a potência, de uma forma didática, quanto maior a potência, menor o tempo de recarga. Eu consigo instalar isso em condomínio?
Depende. Se for um ponto de uso compartilhado, num condomínio comercial como esse, que de repente você vai precisar ter um transformador, pega a alimentação que tem, transforma por 380 para alimentar as estações, você consegue fazer e trabalhar com uma potência maior. Mas aqui tem um mito importante que a gente precisa quebrar. Marcos, eu vou colocar uma estação de 60 kW em casa, eu vou conseguir carregar 60 kW? Não. Na sua maioria das vezes não. Porque o veículo ele limita também a potência. Tem dois elementos que limitam a potência. Tem uma coisa chamada o inversor, ou seja, quando você faz uma recarga de corrente baixa, o inversor ele também limita. Não adianta eu ter uma estação com uma potência maior se o meu inversor dentro do veículo, aquele que transforma a corrente alternada em corrente contínua e alimenta a bateria, ele é um limitador. E onde eu vejo isso, Marcos? No manual do proprietário. Lá vem dizendo qual é a potência do inversor. Então, por exemplo, eu tenho uma estação de 22 kW ou 30 kW, mas o inversor é 11, é 7. É aquilo que ele vai carregar. Mas em corrente contínua, Marcos, também tem isso? Tem. Não adianta você ter uma estação de 60, se a plataforma que carrega seu carro... Quando eu falo de plataforma, eu estou falando de cabo, conectores, do sistema que alimenta a bateria, ele também é limitado. Se eu tenho uma estação de 60, ele só pode carregar 30. Se ele pode só carregar 22. Então o carro também é um limitador, tá? Então, de uma certa forma, para a gente quebrar esse mito do mercado, não adianta eu simplesmente pensar na potência. Eu tenho que analisar quem vai alimentar e se minha infraestrutura elétrica comporta instalar esse tipo de estação. Faz uma análise dos carros, dos tipos de carro, ou a alimentação é igual de todos? A alimentação é igual para todos. Aqui no Brasil, a gente adota o modelo europeu, que é o plug tipo 2. 95% dos veículos é o modelo tipo 2, tá? A não ser que você vai importar, você traz direto dos Estados Unidos, do Japão ou da China, via container, esse veículo vai vir com plug de lá. Agora, se você comprou no Brasil, obrigatoriamente tem que ser o tipo 2. Mas eu falo assim, sobre calcular qual é o tipo de equipamento que vai colocar para a potência que vai alimentar o carro. Entendi, perfeito. Tem isso? Tem. Quando você trabalha no residencial a gente está falando de uma estação de 7 kW. 7 kW você vai pegar 100% do que o mercado tem hoje. Então, 7 kW te atende perfeitamente. Mais do que isso, eu não recomendo para uso individual, ou seja, para sua vaga, seja na sua casa ou no seu condomínio. E 7 kW você atende 100% do mercado. Se você quiser uma estação de potência maior, 22, 30, para uso coletivo dentro de condomínio vale. Mas lembrando, não é porque tem 30 que vai carregar em 30. O que a gente faz a gente analisa dentro do condomínio quais são os veículos que tem e propõe a melhor estação com custo-benefício mais adequado. Legal. Que aí o condomínio, e aqui um ponto importante, o condomínio ele pode comprar isso, ter ele como propriedade dele, ou ele pode assinar a estação de recarga. Marcos, como é que funciona esse modelo de assinatura? Simples. A gente, enquanto empresa, faz todo o investimento dentro do eletroposto ou eletroponto. O condomínio não arca com nenhum custo e quem vai pagar é apenas o morador que precisar utilizar. E aí a gente faz toda a análise de viabilidade, a gente vê a instalação elétrica do condomínio, vê qual é a capacidade que o sistema elétrico tem para que a gente faça o dimensionamento correto da estação que melhor vai adequar à realidade do condomínio. A gente vai entrar a fundo nisso porque pede na lei nova, né? Que faça, porque agora vai entrar no AVCB isso, né? Legal. A gente vai entrar mais a fundo. Mas eu queria deixar um recado aqui para os Alecrim, que ele falou que de 7 kW, não vai pegar lá a tomada do seu chuveiro e colocar uma extensão para ligar seu carro elétrico. Porque tem muito nego aí que... falou, mano, meu chuveiro tem 7 kW. Não, vou usar a tomada do chuveiro. Vai fazer isso, viu, Alecrim? Para não falar outra coisa, porque... Não, daqui a pouco você tá tocando fogo na sua casa e você não sabe por quê. Não, mas a culpa vai ser sempre do equipamento. Não, você vê, a gente tá vendo agora, né, ontem, eu até falei, postei algumas coisinhas lá, e aí eu vim de carona, o cara falou pra mim, cara, eu assisti o programa, tô vendo você falar lá no meu condomínio, essa semana o namorado da mulher lá tava com a extensão ligada lá, carregando o carro dele. Perfeito, Luciano. Porque vem aquele adaptadorzinho, não, você liga na tomada e
e faz. A gente tem um outro detalhe que ele falou para nós, mas pode falar. Vamos lá, Luciano, eu vou complementar isso que eu acho que é um ponto importantíssimo que você levantou. Primeiro, não pode ter adaptação à norma, a NBR 17019, ela é muito clara, não pode ter nenhum tipo de adaptador na instalação. E um ponto importante, você não pode ter tomada. Hoje, a norma está evoluindo e as próximas revisões, elas vão tirar, por exemplo, as tomadas que nas primeiras versões de veículos elétricos permitiam você conectar direto numa tomadinha, hoje já não pode mais. E um outro ponto que vai dar um baque no mercado. A extensão de carregamento, o que é a extensão? É aquela que vem com o veículo. A extensão portátil, aquela é para uso emergencial. Sim. A norma do Corpo de Bombeiros, que já foi publicada a diretriz nacional, ela impede que você utilize em vagas fechadas a extensão de carregamento. Só pode o wallbox. O que é o wallbox, Marcos? É aquela estaçãozinha quadradinha que tem vários formatos, aquela você pode instalar. Então. É o que a gente Eles já estão regulando. Já. Não, tem que deixar. Na verdade, eu acho que deve ter tido mas bastante. Sabe o que é legal falar, Anderson? Que é assim, ó, quando eles constroem algo que vai usar energia, até mesmo o plugin lá que eles falam, o conector, tudo, aquilo ali é pensado para proteção, para você não tomar choque, para ter um carregamento mais eficaz, porque ele, na hora que você encaixa, ele faz uma conexão bem justa para não ter, né, aquecimento, porque é onde você vai ter problema, né? Exato. Então aí a pessoa vai lá, porque eu vou, peguei o plugin, fiz uma extensão, fiz umas emendas, aquilo ali aquece, aquilo ali vai dar problema, aquilo vai, cara, com o tempo, aí você vai falar assim, pô, a bateria do meu carro deu problema, foi porque você está carregando de uma forma errada. Exato. Você entendeu? Então, tudo isso é pensado, porque as pessoas falam assim, dar um jeitinho para mim carregar. Hoje eu tô vendo até carro elétrico, os caras fazendo gambiarra de carregar um gerador com uma carretilha ou colocar a placa solar no teto. Tem os negócios. O da placa solar eu vi que tem um projeto já. De você ter o carro com teto, né, da placa, que vai alimentando a bateria. Mas ele não alimenta de uma forma geral. É só para, casos de, você emergência, ela dá uma alimentada e você poder rodar com o carro. Vai aumentar só a autonomia, mas não vai carregar o banco de baterias, né? O que eu tenho encontrado, só fazendo um adendo, muito condomínio até hoje, recente, que ele fala assim, não, Marcos, a gente só quer uma tomadinha. Não. Tomadinha não existe. Você precisa ter um wallbox, uma estação de carregamento para poder tal colocar... do puxadinho que eles ainda insistem, né? Tem muito disso. Marcão, a gente tem mais ou menos... Eu tenho que falar pro pessoal que quando eles carregam de forma errada, qualquer coisa que vá à bateria, até um celular mesmo, você pega, quando o cara projeta um carregador pro celular, é que ele fez teste, ficou lá um bom tempo testando aquele carregador, calculou qual tipo de bateria, a proteção, a cabine. Você vê que cabo original, quando ele rompe ou ele quebra, ele gasta, você consegue usar, porque é uma coisa que tá muito bem feita. Você pega esses xing-ling, né? Os paralelos, xing-ling que a gente fala, você, cara, não dá 6 meses ou um máximo, já não funciona nem o carregador mais. Não funciona nada. E você vê que o celular aquece, né? Aquece. Você trouxe um ponto que é fantástico, Luciano, que eu nem pensei que a gente fosse levantar aqui. Hoje existe no mercado os cabos paralelos. Já teve... estudos aí, teve apresentação até falando desses cabos aí. Exato. E o que acontece? Esses cabos paralelos, ou eles têm uma bitola menor, eles estão economizando cobre, ou eles são dopados. O que é dopado? Em vez de ele ter cobre, ele tem, junto com a composição, alumínio. Sim. É o normalmente que eles fazem. Ou eles dão um banho, né? Aí alumínio dá banho de cobre. Qual o grande problema? Quando você faz a dopagem e de repente você contrata uma empresa que está lá com um orçamento muito barato, ele está utilizando um material que não é homologado. O que acontece quando você utiliza um material não homologado? Como o ponto de carregamento ele fica ligado durante muito tempo, aquilo vai fazer com que o cabo aqueça de forma absurda. Ou vai gerar um ponto de aquecimento onde tem um ponto de alumínio ali na dopagem do cabo. E aquilo vai comprometer a instalação elétrica com possibilidade de derretimento da capa, de geração de curta e até de incêndio. Então, tem que pensar muito bem em fazer e só utilizar materiais homologados. Isso é legal. Agora vamos entrar nesse detalhe aí de falar sobre
a vistoria, né? A vistoria não, na verdade, você fazer um levantamento, um estudo, né? Perfeito. Que agora ele vai exigir. Vai. E é obrigatório. Obrigatório, se você quiser negar para um condômino não tem um ponto de recarga, você precisa ter o estudo de carga. E não só por isso. Qualquer carga, ou seja, qualquer equipamento que você coloque numa rede e que não foi projetada para aquilo, você precisa ter um estudo de carga para identificar qual é o impacto que aquela carga tem dentro do sistema elétrico. A lei, ela já determina isso, que para que o condomínio negue tem que ter uma fundamentação técnica, e a fundamentação técnica ela vem com um estudo de carga. Sim. O que é o estudo de carga? Ele tem 4 pilares básicos. Primeiro, uma análise que você faz, um diagnóstico que você faz completo da infraestrutura elétrica da edificação, pensando no que o projetista lá atrás, 5, 10, 15, 20, 30 anos, ele dimensionou para aquela edificação. Sim. Fazendo essa análise, a gente tenta trazer para o momento atual, a gente instala medidores para fazer um comparativo do que foi pensado e do que efetivamente está sendo utilizado pela edificação. E nessa diferença entre o que foi projetado e o que efetivamente está sendo consumido, tem sempre uma sobra. É nessa sobra que a gente fala que é um projeto olhando para o consumo, é que a gente vai dimensionar quantas estações podem carregar. E aí a gente faz uma série de projeções. A gente projeta quantas estações vão poder carregar em paralelo com a carga que já existe, dos equipamentos que já existem dentro do prédio. E aí o condomínio vai ter um documento, um laudo muito detalhado sobre a realidade do projeto, a realidade atual e o que ele pode fazer de projeção com as cargas que ele tem. Esse documento é fundamental porque traz uma segurança técnica e jurídica para o síndico, para a administração, para o conselho. E o principal, na próxima revisão da IT 41, o Corpo de Bombeiros vai exigir o estudo de carga para edificações que tenham um ponto de recarga. Lembrando, aproveitando e dar o ensejo do assunto, lembrando para as pessoas que o porquê que isso foi exigido, que a maioria dos princípios de incêndio começa pela instalação elétrica. Perfeito. E aí como não tem muito, eu até queria colocar isso, que eu acho que para quem vai comprar apartamento, até para as construtoras, eu acho que o estudo hoje, para dentro das unidades, na hora de fazer a instalação, deveria ser feito. Concordo. Porque o que acontece? A gente vê que o cara, quando ele vai entregar o apartamento, ninguém olha. É poucos que fazem isso. Se o cara abrir lá a caixinha, abrir o quadro, você vê que até a instalação do DR de proteção, ele é errado. Porque você vê que ele não funciona. Ou quando ele funciona, você vê, hoje eu tenho DR trifásico para uma instalação bivolt. Você entendeu? Então isso tudo deveria pegar na hora de entregar o projeto. Qual foi o tipo de bitola? Porque você tem hoje churrasqueira elétrica, você tem forno elétrico, você tem tudo isso que aumenta a carga, né? Perfeito. E aí você não tem proteção para esse tipo de equipamento. Você vê hoje pessoas falam assim, poxa, eu comprei um air-fry lá, liguei lá e derreteu a tomada. Aí você vai ver a cara. Tomada. Primeiro que o plug é de 20 A. Plug de 20 A, pessoal, para quem não sabe, é um plug um pouquinho maior. Sim. Ele é um pouquinho mais gordo que o de 10 A. Sim. Ele já não cabe na tomada. Aí a pessoa vai lá, pega aquele plug de plástico, encaixa com o adaptador, que ele aí tem entrada para de 20 A e saída para tomada de 10 A. E liga na tomada e vai lá. Fora o cabo. O negócio de... Vamos colocar aí quantos quilowatts é, mais ou menos? Uma airfry? Uns 5.000. Uns 5.000 quilowatts numa tomadinha que o cabo é de 2,5. Não... Cara, não tem o que fazer. Tem casos que eu já peguei, eu sou da área técnica, deu ir no apartamento, a pessoa falar assim pra mim, nossa, Luciano, queimou todo o fio do neutro. Foi até o quadro. E aí quando eu fui ver, ela tinha aquele... Ainda tem, eu não sabia que tinha, mas é uma estufa que você coloca a roupa e você coloca na tomada e ela estufa e fica seca. Isso aí tem açugar. Na sim. época colocava aí, você fecha, parece uma bexiga. Eu tô pra falar pra você que hoje cozinha secadora. Menos de 4 milímetros já não dá mais pra fazer a instalação. Perfeito. Ainda mais com airfry, com forno a indução, com micro-ondas, o forno propriamente dito. Então
Sim. Não, sim. E, 4 a assim, 6, tá? porque aí você tem... Aí o cara coloca lá, hoje o cara já não quer mais fogo, quer fogão de indução. Exatamente. Aí já é 220, já muda a instalação. Então isso já aumenta muito, drasticamente, a potência do... Sim. E um ponto que você trouxe que é importante. Hoje, a gente cansa de fazer vistoria em apartamentos de alto padrão, estamos falando de apartamentos acima de 2 milhões de reais, que ele não tem um quadro elétrico. O quadro elétrico geral dele é ainda a chave. Nossa. Os antigos são assim mesmo. Surreal. Ou, de repente, lá embaixo não é disjuntor, é fusível. Então, assim, Tem essa ainda. realidade ela é presente nos condomínios. E, infelizmente, não tem uma política dentro do condomínio de fazer renovação. vistoria, de fazer análise, de estar adequado ao que a norma hoje pede. Então, para você ver, existem normas para instalação, mas não existe vistoria para isso. A gente vê que Perfeito. hoje tem uma vistoria, até porque tem a certificadora, né, Anderson? Sim, sim. Hoje já tem uma vistoria referente ao CREA, do engenheiro vistoriar o condomínio. condomínio. Perfeito. Né? Então isso já deveria entrar, porque segurança, se vamos colocar aí de 100%, 30%, 40% das queimas em princípios de incêndio se torna por conta da energia elétrica, coisa mal feita, ou aquele monte de plug, o cara coloca aqueles filtros eu já fui em um apartamento, o cara tem um filtro de linha no outro, assim, ó. Em série, Aí né? o cara fala assim pra mim, não, eu tô protegido, ó. Tem Tem filtro de linha. Você vai ver, cara, a tomada do cara, você vai ver, é a que tá aquecendo, não é nem o filtro. É. Entendeu? Então, você vê que não tem uma análise, não tem. E não tem projeto. Não tem um projeto lá colocado, lá, falou assim, ó, a sua carga que você pode usar dentro do seu apartamento é esse, se você quer aumentar, fica por sua conta. Não, e o pior disso tudo, nos condomínios, fala, Luciano, quero colocar ar-condicionado. E aí fala lá, o síndico, vamos tirar o síndico e vamos botar um que deixa. A Não. questão não é deixar, né, Luciano? Mas é o que ele falou, esse estudo de viabilização de aumentar a carga, isso tem que ser feito, Sim. porque vamos falar pra gente entrar nesse detalhe e finalizar. Condomínio que é parede estrutural. A maioria deles, os caras não faz tubulação. Então, quando não faz tubulação, o que esse cara limita a carga? Exatamente. Então, se limita a carga, você não tem tubulação, aí o cara vai lá, coloca aquecimento via gás, e aí o nego quer colocar chuveiro, o cara quer colocar, eu quero colocar um aquecedor, quero colocar não sei o que lá. E aí você fala, não pode, mas aqui tem 220, mas não pode. Exatamente. Nós falamos, não pode, mas quando olha, ele faz, dá problema, e aí ele te chama, daí você descobre. Eu acho que o principal ponto que eu acho que tanto o condômino quanto o síndico tem que ter consciência. Em edificações, a rede elétrica é compartilhada. Se você, Luciano, colocar uma carga a mais, você está tirando de alguém que de repente vai precisar no futuro. E essa carga a mais, ela pode comprometer o sistema elétrico. Então tudo tem que ser pensado. Se não foi contemplado no projeto inicial, tem que ser feito um estudo, tem que ser feita uma análise e tem que estar no regulamento interno do condomínio se pode ou não e qual é a condição para poder fazer essa instalação. Você sabe o que é mais difícil, Marcão? É quando você pega o condomínio para cuidar, ou quando você pega lá do início do projeto do condomínio, que os caras fazem apartamentos de maiores, aí os caras querem incrementar no apartamento, aí você vê, a gente tem condomínio que existe de 3 a 4 tipos de tamanho de unidade. Tamanhos. E aí você vê que a unidade um pouquinho maior, o cara coloca uma banheira com 220. Aí o cara, o que ele pensa? Pô, eu não vou pôr a banheira, mas eu vou pôr outro equipamento. Sim. Não tem um estudo de viabilidade, porque se não pode, eu acho que não pode para ninguém. Perfeito. Você entendeu? Porque aí, quando você fala de limitar para algumas pessoas, você acaba usando o excedente para poder dar para algumas pessoas uma comodidade e as outras não poder usar. Então, não importa se o tamanho do apartamento é grande. Eu sempre falo que hoje, trabalhando nesse mercado, eu consigo detalhar o tipo de unidade, o tipo de condomínio, qual seria melhor até para mim morar mesmo, porque você vê que eles vão tirando material, diminuindo as coisas para dizer que uma comodidade está mais barato. Quando você vai ver, você está perdendo um monte de benefício, não, de coisa que você poderia estar usando ou melhorando a sua unidade. Né? Então isso é ruim.
né? Meu sócio, por exemplo, recentemente, ele comprou um apartamento recente, tá? Lançado tem menos de um ano. E no apartamento dele já não estava contemplado o ar-condicionado. E aí os moradores começaram a colocar o ar-condicionado e isso começou a gerar uma sobrecarga na rede elétrica. E aí todo mundo foi ver, no projeto inicial não tinha contemplado o ar-condicionado. Olha só que coisa. Prédio novo, tá? Entregado recentemente, menos de um ano. Para você ver. Então isso é ruim. Então você vê que uma coisa que é legal até a gente comentar, aproveitando o ensejo da gente falar de tecnologia, falar de melhoria. Essa semana eu entrei numa discussão, até eu antes falo sempre direto. Os caras falam assim, pô, o cara do Minha Casa Minha Vida tá construindo casas que você pode usar o financiamento do Minha Casa Minha Vida, casa de 36 metros quadrados, que não vai ter mais garagem, porque o cara entende que o cara precisa comprar uma casa e que ele não precisa ter garagem. Eu queria deixar uma coisa bem clara pro brasileiro, deixar de ser burro, porque assim, quando o cara usa o financiamento Minha Casa Minha Vida, é o seu dinheiro. Opa. Então é direito seu se vai ter garagem ou não, é escolha sua. Sim. Se vai construir ou não, é escolha sua. As pessoas têm que parar de achar que o governo está fazendo as coisas para melhorar a sua vida. Não, o governo está fazendo as coisas para piorar a sua vida, cada vez menor. Sim. Perfeito. Né? Então eu acho que quando o cara fala de tecnologia, você não quer garagem, é uma escolha sua. Financiamento tem que existir para os dois tipos. Perfeito. Não pode ser dizer que você quer moradia e você não pode ter um carro. É inviável. Isso é uma vergonha, né? É uma condição dele, né? Então, basicamente, eu tô vendo que no Brasil se fala de tecnologia, se fala que tá cada vez mais melhorando, construção, não, tá piorando. No Brasil só piora. A gente paga um valor absurdo num apartamento de 37 unidades, de 37 metros quadrados, e o cara fala assim, pô, comprou um apartamento no centro de São Paulo. Aí você pagou o mesmo valor de uma unidade de 115, 120 metros quadrados por metro quadrado. Concordo, Bem menos. É absurdo. É. Então aí é onde entra esse detalhe. Você quer fazer, o cara vai lá e constrói, que nem a gente tem um empreendimento construindo aqui na Barra Funda que não tem edifício, né? Não tem vaga de garagem. E aí você fala assim, não, mas porque tem a estação de trem Tá ao do lado. Tem estacionamento em volta. Você acaba tirando a comodidade do condômino que quer ter um carro, né? Não, aí o cara fala assim, não, mas é porque agora é do governo, vai entrar Minha Casa Minha Vida, o governo detalhou que quem... Fala, o governo não pode te limitar de ter as coisas. Fora que ele só pode vender esse apartamento depois de 5 anos. Isso é absurdo, né? Pode negociar. E aí é onde entra. Ô, filho, eu comprei um carro, onde eu vou pôr na garagem? Aí o cara tem que... Aí vai... Que nem já aconteceu, o condomínio mais antigo era assim. O cara construiu o prédio, aí depois que ele passa, putz, esqueci de construir a garagem, as vagas. Eu tenho um no ABC, que o cara é antigo já, o cara construiu lá e não tinha vaga de garagem. O pessoal em volta colocava os carros na rua. E aí os condôminos, durante anos, juntaram dinheiro e compraram o terreno da frente. Aí fizeram edifício. Gastaram acho que uns 2,5 milhões, mais ou menos. Caramba. Foi 10 anos juntando dinheiro. Mas acharam a solução. Tudo bem. Mas hoje, com a tecnologia que tem, Sim. com a forma de você trabalhar, usando o dinheiro público para financiar a casa, isso é uma vergonha. Total. Sim. Concorda que é uma vergonha? Sim. Né? Aí você vê as pessoas comprarem apartamento. Eu moro na Barra Funda. Aí o cara fala, quanto você pagou metro quadrado? 10 mil reais o metro quadrado. Falei, cara, claro. quanto que é o tamanho do apartamento? 37. Aí você vai ver o valor de 37 para um apartamento de 100 Não, metros. e o pior não é isso. 37 tem grande. Tem na região central ali, ó. Quer ver, ó? Praça da Bandeira, São Paulo. 17 metros. Caramba. Aí você olha assim e fala, como deve ser um... Gente do céu, é menor que o estúdio aqui. É absurdo. Não, mas é basicamente isso. Então eu só queria entrar nesse detalhe porque Legal. as pessoas falam muito de melhoria, falam muito das coisas, mas no Brasil se limita ao que o brasileiro pode ter. Perfeito. Isso não pode acontecer, né? Concordo. Eu acho que a lei ela veio para isso, para não limitar essa questão de ter um ponto de recarga. Eu acho que tem um ponto positivo nessa lei, né? Dando liberdade para que o condômino tenha. Lembrando pro morador que, assim,
determinou que você que tem um carro elétrico tenha o seu ponto de carregamento no condomínio, mas que siga as normas condominiais. Tem que seguir as normas. Os caras não podem falar assim, não, eu quero porque eu quero. Não existe isso. Aí você vai entrar na justiça, vai dar briga, porque falou assim, ó, mas pôs pra votação, como é que foi? O que tá acontecendo? Não, tem todo um processo que vai ter que seguir. Porque a gente precisa explicar isso, porque o morador ele só entende quando a situação é boa para ele. Exatamente. Alguns, né? Não é todos. O que a gente recomenda para o condomínio? Faz primeiramente o estudo de carga. O estudo de carga vai te trazer no final um laudo dizendo quais são as condições que o condomínio permite instalar o ponto de recarga. Pega essas condições, coloca no regulamento interno. Depois de aprovado o regulamento interno, essa alteração, aí libera para poder fazer a instalação. Mas todo condomínio vai ter lá um manualzinho de como fazer a instalação, quais são os equipamentos homologados, o que pode e o que não pode. Outra coisa que é boa, esse laudo que ele está falando. Você consegue verificar se o sistema elétrico comporta o que você tem de carga. Perfeito. Se realmente foi né? viabilizado o que foi falado, Sim. o que foi construído. Isso é legal. Perfeito. Você tem muito apartamento, você tem muito condomínios aí que o sistema não comporta o que foi projetado. Sim. Então isso é muito legal. E não é caro, pessoal. Não é caro. Não é. E um ponto importante que você levantou. A gente recentemente esteve num condomínio no Tatuapé, a gente está elaborando ali um trabalho para desenvolver o estudo de carga e colocar pontos de uso compartilhado. Esse condomínio, ele foi o registro dele foi depois de uma lei municipal que é de abril de 2022, abril de 2022, que fala que qualquer edificação precisa ter já dimensionado no projeto elétrico um ponto de recarga. E o condomínio, projeto elétrico, não tinha o dimensionamento desse um ponto de recarga. E aí gerou um passivo que o condomínio vai acionar a construtora para eles poderem resolver. Que legal. Mas para você ver que nem a lei algumas construtoras estão cumprindo. Sim. Tá? Isso é bom. E aí quem vai te dar essa visão é o estudo de carga. O estudo de carga ele bom. consegue te dar essa visão completa. Um raio-x completo do sistema elétrico da edificação. Isso é Isso ótimo. é bom. E aproveitando, pessoal, para quem quer, precisa pelo menos ver se tem os projetos elétricos lá, que fica muito mais fácil para fazer análise, senão o cara vai ter que trabalhar. Daí o custo é maior. Vai entrar na mão de obra, Custo. aquele negócio mais presencial, o cara vai ter que ir lá, fazer teste, deixar equipamento lá funcionando. Perfeito. Né? Senão, Tem toda uma questão, né? Sim. Às vezes a construtora não fornece toda a documentação. É importante que o condômino, na figura do síndico, do subsíndico, do conselho, exija da construtora ou da administradora o projeto elétrico. E o ideal, isso é logo na implantação, que está fresquinho, Exato. para ter todo o rol de documento, até por segurança, Perfeito. né, Luciano? Viu, construtora, que eu tô brigando com você aí, ó. Eu nem precisei falar nada. Não Pedi precisa. a segunda via, você ficou com frescura. Isso aí. Não, é porque tem que ter, né? É um documento, direito. documento Exato. do condomínio. Exato, tem que ter. Porque, fala aí, Luciano, nós passamos muito isso. Deu um problema. Tá, cadê planta? Cadê o quê? Cadê? Sabe o que é pior disso tudo? Vou falar de uma coisa que eu tô vivenciando. E eu acho isso absurdo. Você tem uma briga com a construtora porque a construtora fez uma coisa errada. Ou porque não te forneceu informação. E aí você vê que na cabeça de alguns, não vou falar juízes, né? Mas de alguns magistrados, né? Sim. Que trabalham. Cara, ele acha que, tipo, tá construído, tá tudo certo, Tá tudo bem. Tá tudo bem. Cara, às vezes você cria um passivo pro condomínio, porque Perfeito. o condomínio tem que ficar fazendo um trabalho repetitivo Sim. de atualização do sistema, porque não funcionou, não viabilizou o estudo que foi feito do jeito que foi. E aí você tem esse problema e você vê que literalmente não se olha uma parte técnica, né? Eles trazem uma vistoria, mas não se solicita um estudo, né? Exato. Dessa situação. O cara vai lá, qual que é o problema? O cara vai olhar, tem uma trinca aqui, ou, o cabo, a bitola do cabo aqui é de 70 milímetros, aqui é de 2,5. Não, e o cara fala assim, não tem um estudo, né? Não. E aí você vê que você acaba falando, poxa, mano, tem um erro, existe um erro grave aí, né? E aqui eu acho que tem um ponto que você levantou que eu acho que é importante. A relação ela acaba sendo passiva.
Ou seja, o condomínio, na figura do síndico, do subsíndico, eles só vão acionar a construtora quando eles identificarem um problema que está muito latente. Se você tivesse uma forma de, olha, a construtora entregou, deixa eu fazer uma análise se realmente tudo aquilo que foi entregue está condizente com as normas, com a legislação Checklist atual. total, né? Exatamente. Aí eu acho que a certificadora ela exerce um papel fundamental nesse ponto. nisso. E eu falo para você que a gente vai trazer novamente o representante do CREA aqui, porque é um detalhe que tem que entrar, cara. Eu acho que quando o cara vai construir, vai viabilizar, faz o estudo, porque quando você falou de excedente, eu posso dizer para você aqui plenamente que quando faz um estudo de carga, ele tem que ter como que eu posso dizer? Ele tem que ter uma livre, né? Um dimensionamento que tenha 5%, 10% desse dimensionamento que seja... Como que eu posso dizer, Anderson? Uma margem de segurança? Isso, uma margem de segurança até para você viabilizar alguma coisa a mais na carga, né? Sim. Então é feito esse estudo. A gente sabe que tudo nisso é feito estudo, mas você vê que a maioria dos projetistas, a gente já não tem mais projetista no Brasil, né? Você tem, os caras estão envelhecendo, não estão conseguindo porque é cálculo. aposentar. Ninguém quer muito cálculo. E não estão repondo os projetistas. Não, eu conheço um professor meu da faculdade, que o cara tem 70 anos e tá trabalhando ainda, e ele fala, cara, eu quero aposentar, mas não consigo. A molecada não quer saber de nada. Não, verdade. Né? E aí você vê que isso gera um desconforto quando você descobre que não tem esse backup, né, de proteção num sistema, num condomínio. Aí você vê, para quem que você vai... Né? Porque você faz um estudo, você apresenta... Sabe o que eu vou falar para você? Hoje eu estou passando por uma situação assim, ó. A construtora identificou falhas de projeto, movimentação de solo, rachadura, tal. E aí você manda um e-mail para a construtora dizendo assim: você fez o estudo de viabilização para saber o porquê teve essas trincas, o porquê? Porque assim, vai movimentar de novo. Vai movimentar de novo. Já fez? Ah, não. A gente só vai reparar as trincas. Reparar as trincas, eu estou mandando para você um relatório de como vai ser o procedimento, o cara vai fazer por baixo, vai fazer por cima, vai polir, e tá tudo certo. Fazer o famoso paliativo e você que se vire. Exato. Mas isso é uma prática, eu acho que quase todo o mercado, em particular a construção civil, isso é mais latente, né? Porque o risco é maior. Mas e esse é o ponto. O condomínio, na figura do síndico e do subsíndico, não tem ninguém a quem ele possa recorrer para dar esse apoio técnico consultivo. Exato. Antecipar. Eu acho. Mas isso é uma falha da nossa cultura brasileira. Concordo, Anderson. Na década de 90, quando se explodiu a ideia dos 3S, 5S, que o asiático vê muito isso, né? Que o Japão aplica muito a história do 5S. Que nada mais né, Luciano? Que é o quê? Antecipar. Né? Entrando aqui na história elétrica. Eu tenho uma região que oscila demais. Pessoal, vamos fazer um estudo para colocar proteções elétricas, porque eu tenho uma oscilação muito grave. Ah, não vou fazer isso. Aí o Luciano até trouxe uma dessa. Aí deu uma oscilação tão ferrada que queimou a bendita placa do elevador, hein, Luciano? Quanto que é o custo disso? É 50 mil reais. Então, assim, aí as pessoas... Quanto custa o estudo? É 50 mil? Não, é muito menos. É muito menos. Quanto custa colocar as proteções? É 50? Não, é muito menos. Mas eu não vou pôr. Não, deixa que depois eu... Aí deu a merda. Não, agora... Você sabe como? Eu vou fazer. Vou falar para você como que está sendo construído o prédio. Prédio e edifício no estado de São Paulo. Tirando o alto padrão. Alto padrão, o cara tem tudo. Sim. Ele não tem dó de gastar, porque ele sabe que as pessoas que vão comprar não vai ter dó de pagar. E é um produto que ela vai pagar, a construtora é boa, eu compro de novo outro produto. Construir prédio no Brasil tá que nem carro. É opcional. Você tem opções. Se você vai querer a janela elétrica ou não. É basicamente isso. Porque você vê, vou falar para você viabilidade de proteção de sistema de para-raio. Você vai ver lá que eles não têm protetor de surto. Você tem que instalar. O cara instala o sistema elétrico, lá não tem protetor de surto. Você vê que toda atualização... Você vê, nós estamos em 2026.
O padrão hoje de 2026 é o mesmo do padrão de 2016, 2017, Sim. 2018. Você vê que os caras estão usando o padrão anterior a 20 anos atrás. Sim. Aí você vai brigar com o cara, você fala, pô, mas não, aí é opcional do condomínio, depois ele põe. E aí você- tem uma norma, só cortando. Tem a norma que já foi atualizada para que isso bem, mas daí ele usa como o Luciano falou. A de lá gente de tá trás. entrando nesses detalhes porque assim é bom que o síndico ou o morador que queira verificar isso para ele ter a ideia do que ele vai falar com o síndico. Perfeito. Pô, a gente tem um estudo de viabilidade, de melhoria, de carga, de situação. Ah, não tem, vamos fazer. Perfeito. Porque isso é obrigatório. Eu acho que tudo que você vai ter de informação sobre o condomínio que você mora, né? Isso é bom, porque você consegue trabalhar naquele. A informação do síndico se torna muito mais eficaz. Exato. Ele não vai tomar uma decisão no Não. puro achismo. Não. Ele tem que tomar decisão baseada em dados, na realidade, através de um estudo que consiga fazer esse raio-x completo. E o investimento, como o Luciano falou, é muito baixo frente à possibilidade de problema que o condomínio vai ter. É o tal do antecipar, né? Que É a cultura. cultural. É. E aí, ou ele vê, não, vamos só fazer aquilo ali, tá bom. Não tá bom. Não... E aí, quando dá um sinistro muito grande no condomínio, aí vem a seguradora com o seu técnico, né, Luciano? Perfeito. Olhando todas as NBRs, né, Luciano? Sim. E aí falando, tá, mas você tem... Cadê o laudo? Cadê isso? Cadê... Ah, não vou pagar. Como assim não vai pagar? Não vai pagar. Exato. Mas eu não pago, a seguradora... Não, a seguradora não é porcaria. É você que não olhou as normas. Perfeito. O Luciano, para essa construtora que nós não podemos falar, né, Luciano? Ele é o chato. Não é que é o chato, é que tem norma para isso. Tem. Para tudo Tinha tem que ter norma. executado. Eu falo de instalação em projeto porque a minha maior briga com eles foi por conta disso. Esse condomínio não tem AVCB até hoje, mas todo o sistema de proteção ele é atualizado todos os anos, gasta uma fortuna. Eu sei que isso já é do condomínio, só que quando você não tem um laudo liberado do coisa, eu acho que você não joga fora, mas você passa a gastar um dinheiro que você Não você tá precisava. E você vive numa falsa sensação de segurança. Ah, eu não fiz, tá lá funcionando, e essa é a cultura que a gente tem. Tá funcionando, deixa. Infelizmente a gente precisa mudar essa... E só muda quando tem um sinistro. E Porque a economiza seguradora nega. dinheiro. Sim. Economiza dinheiro, e nós falamos muito isso, né, Luciano? Economiza dinheiro. Essa história de deixa lá, quando qualquer coisa eu troco. Só que a antecipação você gasta 10 e a troca custa 1.000. Cadê a vantagem, né, Luciano? Já que muita gente gosta das vantagens. Cadê a vantagem financeira? Você não teve. Não teve. Isso é para tudo. E agora, com as instalações dos pontos elétricos do carro, a coisa vai piorar. Vai. Vai vir, Luciano, você imagina que vai ter o Então, mas pedicista por isso que eu falo pra fazendo você, um monte de coisa? Sabe o que acontece no Brasil? Vamos lá, hoje eu quero trazer o Marcos pra gente poder fazer uma instalação, porque eu já tenho em nossos condomínios morador que tem carro elétrico. Então a gente precisa atualizar o sistema. Perfeito. A gente sempre fala aqui, Marcos, que quando a gente pega um condomínio de implantação, os moradores começam a ficar bravos durante 2, 3 anos, porque os 5 anos, os primeiros 5 anos, é o ano que você tem todas as garantias e que você precisa manter o condomínio. Perfeito. Né? E aí a gente sempre fala o seguinte: se a gente fizer atualização e não consegue manter o que já tem, a atualização você vai jogar dinheiro fora. Né? Então, quando você consegue passar os 5 anos mantendo tudo em dia, tudo em ordem, depois de 5 anos você consegue abrir o leque dentro do condomínio, né? Legal. E os moradores não entendem isso. Então você vê que os 5 anos é o ano que é o teste de cardíaco, né, do síndico, né? Aquele sonho inesperado do morador que comprou um apartamento e acha que tá morando num lugar que ele sempre sonhou, e aí começa a aparecer as coisas. Só que não quer pagar. Mas tudo bem, então basicamente isso. Mas as atualizações elas não podem ser de imediato. Não. E eu falo que no Brasil a gente vê assim, ó,
a gente é atrasado em atualização. Porque você vai para outros países, você tem... A gente estava até falando na Austrália, eu acho que na Austrália você vê que hoje já não tem material para fazer manutenção de bateria de carro elétrico. Os caras têm carro parado. Perfeito. Porque já não tem, não comporta. Os caras investiram tanto nisso que compraram só carro elétrico e eles não têm material. Mas aí você vê, eles têm infraestrutura para isso. O Brasil já não tem. Você vê que hoje você fala de fazer uma avaliação técnica, trazer um estudo, viabilizar algo para poder melhorar, para colocar o carregador. O que você vai ter de condomínio, de condomínio problemático, cheio de problema elétrico. Você vai ser. Quando você chegar pro síndico e falar, cara, ó, puta, vou te apresentar o meu estudo aqui. O cara fala Acontece. assim. Não tem. Eu vou falar assim, ó, mas tem que apresentar. Não quero nem saber disso. O cara falou, esquece isso. Esquece. Porque na verdade, aquela sobra de segurança não existe mais, porque o morador foi lá sem falar pra ninguém, enfiou uns 220 pro chuveiro onde o negócio é a gás, cara, aí ele pegou isso, pegou aquilo, pegou aquilo. E você sabe o que tá acontecendo? Tá aumentando mais o trabalho do síndico, porque assim, aquela lei, aquele item que tem lá que o síndico é obrigado a entrar na sua unidade para fazer a vistoria quando tá fazendo a reforma, o cara vai ter que fazer isso durante os anos. Vai. Entendeu? Porque ele não vai falar. Não. Precisa ter uma rotina e uma consciência que viver em coletividade é compartilhar tudo, inclusive os riscos. E você pega muito condomínio, e a gente tem essa preocupação quando está na fase inicial do projeto, de fazer um checklist, olhando item por item, se está em conformidade com a NBR 5410, com a NR10, e aí entrega isso para o condomínio, um laudo fotográfico dizendo, tá vendo aqui, ó, seu quadro está sem IDR, está sem DPS. Você precisa instalar por uma questão de segurança, tanto dos usuários quanto de uma descarga e isso não queimar os seus equipamentos. E aí, diante disso, ele tem duas possibilidades. Ou ele se adequa, ou ele vai assumir o risco, que uma vez que ele tem um relatório, seguradora, CREA numa futura fiscalização. E um ponto importante, falando das normas. A próxima revisão da 5410, que é a norma básica da instalação, ela já vai determinar manutenção periódica, checklist periódico do sistema elétrico. Não, isso é, tá vendo para você? Isso é legal a gente debater, a gente falando de instalação da norma do governador de São Paulo, aí você vê que, querendo ou não, ele vai fazer um estudo de viabilização de aumentar a carga ou de usar o excedente. Aí você vai ver, ela não tem excedente. O que acontece? O cara corre o risco de ter que colocar no sistema, ele não vai assumir esse risco. Não. Mas uma boa parte faz. Uma boa parte faz para poder agradar uma minoria, né? Para sair como o cara que está fazendo as coisas dentro do condomínio. Sim. E a outra parte ele não vai fazer. E aí entra naquele detalhe. Pessoal, o síndico vai ter que entrar na unidade para saber o que você fez. Opa! Você entendeu? Aí chega lá, o cara tem fogo de indução, fogão de indução, o cara tem forno elétrico, o cara tem não sei o que lá, o cara foi lá, porque eu tô pagando muito caro no gás, puxou o cabinho 220, colocou lá o fio passando por cima do forro, jogou lá o 220 no chuveiro. Chega lá, ele vai ter que tirar, porque você não tem estudo de liberação disso, não tem o aval do engenheiro, não tem RT, e aí é onde você começa a arrumar dor de cabeça. Isso é um processo de conscientização, Luciano. Eu acho que vocês sabem melhor do que eu. Que eu acho que o síndico deveria fazer esse trabalho de vistoria na unidade. Saber que tipo de equipamento está sendo instalado. Sim, e lógico, é assim, ó, eu falo que, vamos lá, passou os 5 anos, esse estudo já tem que ser feito. Porque você já tem 80% dos moradores morando no condomínio. E a segurança para ele, principalmente pro condomínio. Porque e eu vejo muito isso. Eu tô pagando o seguro melhor do planeta. Cara, é igual garantia que nós falamos na implantação, né, Luciano? A construtora deu garantia. Tudo bem, mas você tem a sua parte para fazer. Se não apresentar as manutenções periódicas, né, Luciano? Você não tem a garantia. Entra na justiça. Não tem. É a mesma coisa do veículo. Você comprou um veículo, você está fazendo as revisões em dia? É isso. Se você está fazendo a revisão em dia, a garantia mantém. Isso é detalhe. Agora, pessoal, praticamente isso que a gente está falando aqui é para você entender que o seu condomínio
Você quer atualização, você quer melhoria, você tem que entender como que é o seu condomínio. Perfeito. Então, pergunta para o síndico. Entender financeiramente é fácil. Agora, vamos entender como está a situação do condomínio. Tecnicamente, elétrica, estrutural, para que vocês possam falar assim, pô, vamos viabilizar agora a atualização do condomínio. Perfeito. Porque aí você só vai saber, fala assim, não, vamos fazer, aí faz aquele rateio, não, agora vamos fazer. Aí quando o cara começa a fazer algo, o cara fala, pô, cara, vamos ter que fazer a estrutura do prédio para poder fazer essa obra aí. Sim. Exatamente. Não fazer que nem os caras fazem, colocam uma caixa d'água num prédio lá, que tá faltando água aqui em Santos, vamos colocar uma caixa maior. Sim. Aí o prédio tomba. Exato. E assim, e há uma resistência enorme dos moradores. Tem. Né? E você aponta, ó, isso tá errado, tem que refazer. Então, isso é bem legal da gente estar comentando, porque a gente está trazendo coisa nova para o condomínio, então a gente tem que especificar que nós, síndicos, vamos ter que fazer esse estudo, e se tiver problema, vamos ter que entrar na casa de todo mundo para poder falar, cara, você tem o estudo que você colocou esse equipamento? Ah, não tem? Então você vai ter que tirar, você é obrigado. Esse é um ponto importante também, Luciano, que você levantou, que eu acho que é legal. Todo mundo acha que basta uma RT para que você possa fazer a instalação. A RT é só um documento que indica quem é o responsável técnico. Exato. Falta muito nas instalações o projeto básico, e a NBR 5410 ela determina que você tem um projeto básico, dizendo o que você vai fazer. Só que a maioria das empresas e o condômino acaba não entregando isso para o administrador e para o síndico. Às vezes a empresa nem fornece, só dá a RT como se aquilo fosse o respaldo. O respaldo técnico. Outra coisa que é bom a gente falar aqui, né? Engenheiro feito nas coxas que vende RT. Tem muito. Mas ele só vai fazer uma instalaçãozinha. Cara, não joga seu diploma fora. Perfeito. Porque se o cara... Se deixar na mão de pessoas que você não conhece, o cara vai abrir buraco, vai fazer as coisas. E você que vai se lascar. Não tá... mas lá no MRT só contempla o programa. Mas você tem que acompanhar. Opa! É responsabilidade do engenheiro acompanhar. Aí o cara vai lá vende RT por R$500. Paga 200 para poder tirar RT, fica com 300, vai ver lá, o cara fez um buraco e derrubou o prédio. Assume um risco desnecessário. Acabou de perder. Nem o seguro cobre. Falou, ó, quem mandou essa RT? Eu falo isso pros moradores direto. Mas poxa, eu vi que o vizinho de lá, o vizinho abriu um buraco na parede, você falou o quê pra ele? Não, eu queria abrir o meu também. Não, você veio, o cara falou, não, mas ele abriu, eu vou abrir o meu. Falei, caramba, mano, vocês têm sorte que não pegou um pico de tensão numa parede estrutural. E veio abaixo. Mas é basicamente isso. Agora vamos falar rapidamente sobre benefício. Qual é o custo-benefício de ter o equipamento da Alumbra com você? Legal. A estação da Alumbra, o benefício, como eu já disse, ela consegue monitorar, resolver o problema de aterramento, monitora o consumo de energia em tempo real, e um investimento que, comparado ao no mercado, temos a solução que é mais inteligente disponível no mercado nacional, com custo na faixa dos seus 5, 6 mil reais para o cliente final. E ele resolve grande parte das dores que tanto o residencial quanto o condominial tem. Então hoje um ponto de recarga, o que eu chamo de ponto de recarga? Toda a infraestrutura, mais a estação instalada dentro da sua unidade ou dentro da sua vaga. Ele está na faixa dos seus 7, 8 mil reais. O que vai variar? A distância do centro de medição. Quanto maior a distância, maior a infraestrutura, maior o cabeamento. Quanto maior o cabeamento, maior a bitola. Aí esse custo pode variar. Mas basicamente está nessa faixa para que você tenha um ponto de recarga na sua unidade. Isso você ganha usando seu carro. Opa! Com certeza. Só que lembrando, você não pode utilizar dentro de condomínio. Com certeza. E aí existe uma diferença, tá, pessoal? A gente falou aqui de condomínio, mas existe uma diferença. Para você que tem a sua vaga particular, você vai pagar o custo para você instalar para você no particular. Para o condomínio, existe duas etapas, foi o que ele falou. Você pode alugar, como você pode comprar a estação, e aí isso trazer um benefício para o condomínio de um cash para poder estar fazendo melhoria dentro do condomínio. Tudo vai depender do projeto, né? Aqui é um ponto importante, Luciano. Quando você vai para uma assembleia, acho que vocês sabem mais do que eu, dá muita briga. Porque às vezes você vai ter uma comodidade que nem todo mundo vai poder utilizar. A gente fornece um modelo de assinatura, onde o condomínio não tem nenhum custo, zero custo, a gente monta toda a infraestrutura e só vai pagar quem utilizar.
facilita a aprovação, diminui a discussão de que de repente eu vou pagar por uma coisa que eu não vou utilizar porque eu não gosto de carro elétrico, eu não vou ter carro elétrico. Não, só vai pagar quem utilizar. E aí reduz muito a dor de cabeça de ter uma implantação, porque a gente faz tudo. Sim, isso é legal. A gente entrega a solução completa. Já vi, quando ele olha assim, já vimos. Ainda bem que a gente deixou o bom pro final, não falou ruim pro final, né? Porque senão depois... E Marcão, agora? a gente, cara, adorou você estar aqui. A gente já tinha Eu que conversado, agradeço. isso. Eu acho que hoje esse custo-benefício vai trazer uma boa melhora para o condomínio. E outras pessoas vão querer instalar, que eu acho que isso é o mais importante. A gente sabe qual que é. Os dois é viável, por mais que o condomínio pague, mas é viável para o condomínio porque ele consegue trabalhar numa situação tendo atendimento técnico de vocês. Legal. Né? A gente sabe que tem aí, você tem no mercado aí vários tipos de carregador, vários tipos de situação, de promoção. E a gente trouxe você porque foi uma coisa muito legal do que você apresentou da Alumbra pra gente. E a gente quer você aqui de novo pra gente trazer o equipamento funcionando. Sim. Vamos detalhar isso que é muito importante. Mostrar o estudo, mostrar a estação, mostrar os erros de instalação que tem no mercado. Isso é legal, isso é legal. Uma coisa só pra perguntar, pra gente poder finalizar aqui, Fechado. que nós tá curto. Teve algum condomínio que você fez o estudo de viabilização para usar o equipamento e não deu certo? Esse é o legal da estação da Alumbra. Praticamente nenhum. Só um condomínio de mais de 60 anos no centro de Santo André. Todos os demais, com a solução da Alumbra, a gente consegue implementar. Aí. E quando não tem, pessoal, não dá para existir. Porque assim, ó, você quer ver o seguinte, vou lá contratar o Marcos para fazer o estudo de viabilização da minha rede para poder colocar um carregador. Aí o Marcos vai lá e fala assim, Luciano, tem uma notícia muito triste para te dar. O sistema tá abarrotado. Tem algum problema aí, porque se o seu projeto viabiliza isso, já no meu estudo já não viabiliza. Perfeito. Então você vai ter que fazer uma ampliação de carga e um projeto mais caro. Pessoal, existe lei e assim, é crime você proibir o síndico de entrar dentro do apartamento. Perfeito. Ele pode acionar a polícia militar e entrar à força. Basicamente isso que eu quero deixar. Porque assim, se vocês fizeram por conta as coisas, precisa verificar porque isso é garantia e segurança para todos. Perfeito. Porque como a gente falou, é compartilhado. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, existe lá um transformador, aí eles fazem um sistema para alimentar esse transformador e essa alimentação distribuir para todos. Perfeito. E aí chega nas unidades, vem os relógios que contabiliza o que você consome. Pra vocês entenderem. Se vocês aumentarem a carga destinada para a unidade, isso vai gerar uma carga maior que vai consumir no tráfego. Então, se isso na hora de fazer o estudo não viabilizar, colocar mais um excedente, mais uma carga lá, aí o síndico vai ter que atuar. Sim, perfeito. Marcão, obrigado pela Eu presença. que agradeço. Queria agradecer novamente, claro. né, Anderson? Sim. Tá show de bola, é uma coisa que eu gosto muito. Tecnologia, eu acho que isso melhora a vida, cara. Com certeza. Isso aqui foi uma coisa que... Mudou a nossa vida, né? Não, cara, é assim, tem coisas que a gente precisa ainda manter o TED a TED, tá? Ali naquela conversa, porque senão você fica só bitolado nisso e não fala mais com ninguém. Verdade, Eu tenho que me policiar, porque eu ando... Todo mundo, né? E uma coisa que eu sempre falo, hoje foto, vídeo, não é mais aquele negócio de você fazer, por que eu tirar uma foto, não. Você vai fazer a propaganda, hoje é a propaganda do seu negócio. Perfeito. Marcão, muito obrigado. A gente vai estar aqui sempre com você. Espero estar com o patrocínio da Allbox aqui. Isso. Já estou fazendo propaganda da Allbox. Mas não, eu sei que tudo tem que ter estudo, trabalho. Sim. Mas, cara, sensacional. Obrigado. Essa parceria com a Alumbra, e tenho certeza que isso vai sim. Vai estar alavancando já, né? Sim. Obrigadaço, Luciano. Obrigado, Anderson. Isso e aí, o que precisar, né? Com certeza. Vai. Pessoal, queria agradecer a audiência do Em Questão. O assunto aqui sensacional. A gente falando de tecnologia, falando de carregadores elétricos para condomínio e para casa, não é só para condomínio, porque a gente sempre traz isso, né? Porque a gente fala muito de condomínio aqui.
Isso é sensacional hoje, você que essa lei nova que o governador colocou de você ter, se você tem um carro elétrico, mas lembrando, faça o estudo antes de você colocar qualquer coisa na sua casa, tá? Não na sua casa, no condomínio, pega o síndico lá e fala, quero o estudo de viabilização, leva isso para a assembleia, não tem, faça o que tem que ser feito. Perfeito. Com certeza. Queria agradecer a audiência do Em Questão, você que está nos assistindo, que se inscreveu, curtiu, compartilhou, muito obrigado. E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, curta, compartilha, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer os nossos apoiadores, a LTS Cinti, G5M, a Meu Setor Contábil, Premier Piscina, Ensino Bombas, Grupo Cieta, Casa de Bomba São Paulo, Pegou Marketing, Colabora Engenharia, Especial Condomínio, Especial Imóveis, Schneider Segurança, Migrato Soluções, Laquiato Pet Store, Esperança Animal, Mundo da Troca e Diman Bombas. Muito obrigado e até o próximo episódio do Em Questão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Ê, Murilão, essa daqui, hein, cara? Faz um ano que eu separei. Que absurdo, velho. Tem uma saudade. Está fazendo quase um ano que nos separamos, mas eu não te esqueço. Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. E vou viver nessa agonia quase todo dia. Pergunta por quê?